Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um encontro no nosso canal do YouTube, Você no Comando, né? Eu sou o mentor Ricardo Toffoli. Hoje eu estou recebendo aqui a visita do nosso amigo Ivan Martins, ele que é psicanalista, e a gente vai bater um papo aqui sobre vários assuntos que envolvem o desenvolvimento humano, envolve hoje questões da sociedade de uma forma geral. Eu acredito que vocês vão se interessar bastante. O Ivan, ele é formado em psicanálise pela Casa da Psicanálise, onde inclusive ele foi professor por 2 anos. Né? Ele está cursando o curso de filosofia lá na faculdade da Anhanguera. E ele tem uma linha de trabalho, né, na psicanálise, que é a linha lacaniana. Tá? Ele vai explicar um pouquinho disso para a gente. Então, Ivan, seja muito bem-vindo. Tá? Fale um pouquinho de você e vamos para o nosso bate-papo. Muito obrigado por me receber, Ricardo. É um prazer te conhecer e conhecer o seu trabalho e poder dividir com você esse tempo aqui, falando sobre tudo isso daí. Como você disse, é isso. Eu me dedico a minha atuação atualmente à clínica psicanalítica através da psicanálise que eu decidi estudar, que é a psicanálise de Jacques Lacan. Estudo através dos cartéis, né, do mecanismo, do dispositivo de formação de um psicanalista através da teoria do Lacan. E tenho o privilégio de escutar as pessoas e ajudar elas a se escutar. E esse é o grande barato da coisa. O que eu mais gosto, dentro do assunto neurose, psicose, perversão, transferência, também abordagens específicas, ou seja, como cada teórico da psicanálise especificamente pensava a clínica, sonhos. Né? A psicanálise do Freud, o Freud ele começou assim, a primeira evidência que ele traz assim em texto é na virada do século, em 1900, que ele faz um texto chamado A Interpretação dos Sonhos. Sim. Até então os sonhos eram assim oraculares mesmo, né? Na cultura popular. Óbvio que tinha alguma filosofia por trás tentando entender o fenômeno dos sonhos, mas, em geral, eles ficavam para a questão mais oracular. E o Freud utilizou os sonhos como ele chamava de estrada real para o inconsciente. Né? Ele foi analisando os sonhos e percebeu que os sonhos eles são realizações dos nossos desejos que estão recalcados, que não podem ser vividos na vida real, na vida de vigília. Né? E aí ele começa com os sonhos, então dei aula sobre interpretação dos sonhos, alguns módulos desse tipo. Né? E como você disse, atualmente eu me dedico não a transmitir, mas a discutir a psicanálise através dos dispositivos de cartel. O cartel, né, a gente estava batendo esse papo antes, o cartel é um dispositivo feito pelo Lacan, desenvolvido pelo Lacan, onde os psicanalistas eles têm um tempo determinado, eles formam um grupo. No período de 2 anos, dentro desse grupo, eles debatem algum assunto proposto, sempre norteado pela angústia pessoal, pela inquietação, pelo questionamento pessoal do analista com algum tema dentro do tema proposto, né, com alguma parte do tema. E dentro desse prazo, ele faz uma produção de conhecimento e debate entre os pares, apresenta aos pares. Né, no caso eu faço um pelo Fórum no Campo Lacaniano de São Paulo. E então, a gente produz um material, expõe aos pares, e assim a gente vai sempre revisando a teoria, mas a partir da implicação pessoal de cada carteirizante, de cada membro, e vai trocando. É uma coisa muito orgânica, assim, muito... Vou usar natural, mas é só para uma analogia que talvez o pessoal consiga entender fácil. Assim, é uma coisa que vai acontecendo à medida em que a gente faz. Né? Não é uma coisa didática, digamos assim. Né? E aí vai por aí, né? Muito bom. Legal, ótimo. E assim, uma das razões de você ter sido convidado, né? Porque o trabalho que nós desenvolvemos aqui, inclusive para quem está assistindo pela primeira vez e entender o Você no Comando. Você no Comando é um programa que eu desenvolvi, né? Utilizando várias técnicas das formações que eu tive na área do desenvolvimento humano e mais algumas que eu mesmo desenvolvi. Porque eu tive essa percepção, tenho essa percepção dessa necessidade do ser humano recuperar o autocomando.
né? Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque eu vejo que muita coisa de ruim que está acontecendo hoje com a humanidade, com o ser humano, é porque ele perdeu o controle, perdeu o autocontrole, né? Vem sendo muito manipulado, né? Muito manipulado pela mídia, pelos interesses, enfim. A gente sabe como é que está a sociedade hoje, né? Uma preocupação muito grande com as crianças, principalmente por conta das redes sociais, que basicamente é uma grande... Esse mundo virtual que elas estão extremamente conectadas, né? E estão subtraindo as crianças, inclusive adultos, da realidade. Então, o Você no Comando tem esse objetivo, nós temos esse objetivo. E aí eu gostaria de saber de você, como psicanalista, como a psicanálise, né, pode ajudar o ser humano a resgatar esse autocontrole. Então, por exemplo, né, uma coisa que eu já gostaria de saber, como é que você aborda isso, né, com os seus pacientes e com esse trabalho que você faz com os cartéis, né? Um exemplo, tá? Nós estamos vendo hoje uma fragilidade emocional muito grande, não é? E que está potencializando problemas como depressão, estresse, ansiedade e até o suicídio, não é? Então, dentro dessa linha que eu estava comentando com você, como é que você, que tipo de técnica, ou como que você trabalha esse resgate da pessoa para que ela recupere sua autoestima, né? a sua autoconfiança? Legal. Baita pergunta, hein, cara? Essa é uma pergunta interessante. Se eu passar muito tempo respondendo, você já sabe, né? Tudo bem, é uma pergunta bacana. Acho que a psicanálise, ela tem por natureza, ela tem uma necessidade de ser subversiva. O que eu quero dizer com subversiva? A psicanálise, por si, ela questiona tudo. Tudo mesmo. Assim, para a psicanálise, os tabus, eles são um ponto de partida das investigações. Eles são... pontos importantíssimos. Então, você pode citar um exemplo, então. Claro. De um tabu e... o tabu principal. Onde a psicanálise foi... Onde Freud começou a ser apedrejado, vou brincar assim. Foi quando ele descobriu que as crianças têm sexualidade. Certo. Ou quando ele propôs a reflexão sobre como é a sexualidade de uma criança. O Freud ele desenvolveu uma teoria... do desenvolvimento psicossexual, né? E como é que funcionava isso? O Freud ele percebeu que as crianças elas também têm erogeneidade, de que elas também têm excitação no corpo, de que elas também têm desejos, que, por serem crianças, são como se fossem livres. A criança ela pode desejar qualquer coisa, ela imagina qualquer coisa. É óbvio que assim, né? Ela sabe o que está à disposição no ambiente. Ela livres sabe de culpa, você quer dizer. Livre de culpa, porque ela também nem entende muito bem. Não, a criança está em formação, né? Então, assim, desde a criança que está conhecendo na fase... Bom, segundo Freud, na fase oral... as coisas pela boca, a criança bota tudo na boca e tudo mais, ela só conhece, ela armazena dados dessa forma. Até a criança que está aprendendo a controlar seus esfíncteres na fase anal, ali onde a gente chama de fase anal, porque é uma fase onde quando a criança está começando a desenvolver os esfíncteres, ela aprende a ter prazer nisso, mas não um prazer assim adulto, não um prazer, mas também um prazer físico. Né? Então, por que isso é um ponto de partida para falar do tabu e de como a gente pode pensar essa questão que eu vou chamar de alienação que você estava propondo, né? Que coloca as crianças e todo mundo num lugar complicado. Quando Freud aponta isso, a sociedade tem um estranhamento. Por que a sociedade estranha isso? Porque até então as crianças eram vistas como sendo completamente inocentes. Mas isso... Agora, eu faço uma reflexão aqui, né? Não é exatamente a reflexão do Freud, mas a que serve tratar a criança como se ela não tivesse desejos?
supostamente, eu faço a seguinte reflexão de que talvez sirva somente para que os únicos desejos interessados ou que sejam relevantes sejam os dos adultos. É óbvio que eu estou falando de 1900, né? As crianças naquela época não tinham assim um papel que tem hoje, não eram tão como que eu posso dizer, os adultos eles mais conduziam as crianças do que davam voz à subjetividade das crianças, né? Outros tempos, né? Muito isso, diferente. Outros tempos. Então, o que acontece? Vamos pegar esse tabu aqui. O que o Freud ele propõe com isso? Que a gente observe que durante as fases infantis da nossa vida, todos aqueles desejos que não foram organizados, digamos assim, que não foram escutados, que não foram apreciados, que não foram compreendidos e que não foram, usando o termo freudiano, castrados de uma forma correta, né? O Freud ele ia pensar em pai e mãe. Então, para o Freud, a figura do pai ela ia pôr limite, ensinar a criança a lidar com os limites desses desejos e transformar desejos que poderiam ser entendidos como Freud chamou de polimorfo, perverso e narcísico, né? Freud deu esse nome que parece horrível, né? Para criminalizar uma criança, mas não é isso, não. Ele só está querendo dizer que a criança ela ainda não tem o senso de raciocínio sobre o outro, sobre o limite dela com o outro. E ignorar isso fazia com que houvessem várias situações sociais que deixavam as crianças com alguns traumas que na vida adulta geravam neurose. Se manifestava. Né? Então a gente tem lá desde da teoria da sedução do Freud, onde ele entendia a possibilidade de que as crianças sempre poderiam sofrer um abuso dos adultos. Esse abuso ele gerava um trauma e esse trauma gerava um comportamento que parcialmente ficava com um desejo recalcado e parcialmente gerava um sintoma neurótico, um comportamento de repente obsessivo, histérico e afins. O que acontece? A psicanálise é subversiva desde aí. Porque quando Freud propõe isso daí, ele gera um impacto na sociedade que diz, não, peraí, criança não tem desejo nenhum. Imagina, criança ela não sabe, não faz a menor ideia. E, de certa forma, ela também não entende o que está acontecendo, mas ela tem desejo. Quando Freud faz isso, ele põe na mesa um tabu, que é a sexualidade. Peraí, então tudo aquilo que se sabia da sexualidade até agora fica em xeque. Então ele subverte a cultura nesse momento e diz assim, não, existe sim um desenvolvimento sexual na infância, que se nós não percebemos, ele óbvio não era pedagógico, mas a gente pode pensar de forma pedagógica se quisermos, se não acompanharmos esse desenvolvimento de uma forma que possa estruturar essa criança com a sua erogeneidade, com o erotismo, passando para a fase adulta e tudo mais, esses desejos eles geram recalques e eles geram adoecimento para o adulto. Então, não tem como a gente passar pela infância imunes a esse tipo de coisa, aos recalques e tudo mais. Porém, quando a gente subverte a lógica da cultura de que a criança seria completamente ingênua e pura e coloca a criança como um ser que já possui um desejo, que já possui sexualidade e excitação e que, por possuir, precisa ser respeitada de uma determinada forma para que não seja traumatizada, ele está subvertendo e colocando um tabu da sexualidade. Por quê? Enquanto nós não... Obviamente que isso é uma reflexão avançada perto do que Freud pensava, mas se nós não contemplamos essa parte do desenvolvimento humano, provavelmente é porque nós queremos esconder determinadas sexualidades, determinados comportamentos sexuais que os adultos se permitem de uma forma velada, mas que podem ser tidos em uma forma aberta como patológicos. Então, por exemplo, hoje em dia... É muito comum a gente falar sobre sexualidade. Muito comum e é óbvio, é bom, é saudável que falemos sobre isso. Mas na época do Freud, por exemplo, não. Eu costumava brincar, né? Quem teve aula de sexualidade e perversões comigo na época da Casa da Psicanálise sabe disso. Costumava brincar que na época do Freud a mulher só podia abrir a portinha, sofrer um coito, sofrer um ali e não tinha nenhuma preocupação com o prazer dela. Sim. Fechava, acabou. Só o homem tinha esse interesse. Isso é um tabu. Isso era um dos tabus. A psicanálise subverte isso e aí você pode pensar assim, né, Ricardo? Pô, o cara tá me falando de 1900, pô. Isso aí já tá ultrapassado. E tá mesmo. Só que, atualmente, a gente ainda tem resquícios disso. Então, por exemplo, quando a gente recebe alguém na clínica, nós não supomos que essa pessoa tem completo conhecimento sexual da sua sexualidade ou que reflete sobre a sua sexualidade. Muito pelo contrário. Óbvio que a gente não chega perguntando, né? Para todo mundo entender, os psicanalistas, eles basicamente não trazem assuntos à tona. A gente nunca propõe assuntos para os nossos analisantes. Nós só nos interessamos por aquilo que implica quem é o analisante, quem é que está falando. Mas, numa clínica, nós não
pressupomos que as pessoas saibam disso. Por quê? Porque nós já sabemos, pela história toda que a psicanálise vem acompanhando, que os tabus eles são realmente tabus, até hoje. Até hoje, né? E aí agora, sim, para a gente refletir sobre a pergunta que eu te fiz, né? E você trouxe esse exemplo desse tabu, e é evidente que essa questão da sexualidade, apesar de hoje haver uma abertura maior para discussão, né? Os pais são diferentes, a escola é diferente, tá, maravilha, mas ainda é muito confuso. Não é? Ainda é muito confuso. Então você quer dizer que esse pode ser um ponto dessa fragilidade que a gente percebe que pode estar afetando a autoestima e a autoconfiança das pessoas? Legal, cara. Eu posso dizer que eu posso querer dizer isso e mais ainda, digamos assim. E isso faz sentido. E não só a sexualidade, mas como todos os tabus. Qualquer tabu. A psicanálise, você perguntou, né? Como que a psicanálise ajuda as pessoas a estarem no comando, né? A resgatar isso, a estarem... Vou pegar assim, né? Senhor da própria casa. O Freud dizia que a gente não é senhor da própria casa, né? Como é que a psicanálise faz isso? Ela subverte. E como subverter pode trazer a gente para o comando? Vamos partir do princípio de que nós somos alienados da nossa própria consciência, né? Alienados da nossa própria consciência no sentido de que nós não temos consciência completa de todos os nossos processos psíquicos. E nunca teremos, completamente nunca teremos. É óbvio que, em alguma medida, quanto mais conscientes nós somos dos processos que nos movem, né? Por que eu comprei esse carro? Né? Já parou para pensar? Por que alguém precisa comprar um carro de 2 milhões? Não fiquem incomodados, não é uma crítica. Tem muitos carros legais de 2 milhões, inclusive. Né? Mas por que alguém precisa desse em detrimento de outro? Por que alguém escolhe determinado estilo de vida em detrimento de outro? Na psicanálise, nós entendemos que qualquer escolha que nós façamos tem, no mínimo, um fundo de inconsciente que vem lá, por exemplo, da infância. Né? Eu gosto de fazer um exemplo, se você não se incomodar, eu gosto de fazer um exemplo que é um pouquinho tosco, assim, mas ele é bem legal. É o seguinte, você deve ser... Posso falar a tua idade? Claro. Falou que tem 60 anos, eu tenho 35. Tem problema nenhum. Né? Meu pai, eu lembro do meu pai tem sua idade. Ele me contava a história de quando eles eram crianças, eles iam na frente do MASP, o antigo MASP. Aí eles paravam na frente de uma vitrine e eles pegavam um carrinho, eles olhavam um carrinho de brinquedo que tinha lá, que eles não tinham grana para comprar. Aí eles pegavam um pedaço de barro e ficavam modelando esse barro na frente da vitrine, faziam um molde, levavam para casa e faziam vários carrinhos. Olha só. Super legal. A criatividade humana é incrível, né? E como eles lidavam, não estou entrando no mérito da questão social, mas é incrível como o ser humano, quando ele deseja criar, ele é formidável. Isso pode ser natural. Faltar um carrinho, você não ter dinheiro para comprar alguma coisa quando você é criança. Mas isso também pode ser traumático. Então, vamos supor, por favor, colecionadores, não entrem nessa, depois eu falo da guitarra também. Por que algumas pessoas, quando crescem e têm acesso àquele carrinho, que, por exemplo, talvez na história do meu pai possa não ter tido, compram isso de forma compulsiva? A ponto de ter que ter na casa, sei lá, 3, 4 cômodos, e isso não é uma crítica, gente. Não quer dizer que é patológico, colecionar não é exatamente patológico. Mas por que algumas pessoas, alguns de nós, colecionam tantos carrinhos, porque não tiveram na infância, a ponto de atrapalhar a vida adulta? Entende? Porque como você pode pensar, mas ele não teve, agora ele tem. E ó, que legal, bacana, mas e quando isso começa a atrapalhar a vida afetiva em casa, a vida financeira, o caramba todo? Onde eu quero chegar com esse exemplo? Por que algumas pessoas desenvolvem algum tipo de comportamento compulsivo, por exemplo, obsessivo, e por que outras simplesmente não? Porque isso nunca será igual para todos. Sim. Então, a psicanálise, quando ela subverte a lógica padrão de por que as pessoas fazem as coisas, ela faz uma coisa que eu costumo brincar que é a única mágica do meu trabalho. E não é mágico, mas eu gosto dessa palavra. Ela dá voz ao sujeito. Ela dá voz àquela pessoa e entende por que aquele carrinho era importante. Sim. Até então, nós podemos pensar assim, mas não era mais fácil ensinar esse cara a guardar dinheiro? Se livra do carrinho, cara. Tá atrapalhando a tua vida. E tudo bem, pode funcionar para alguns de nós, vai falar, né? No meu caso mesmo, se eu pudesse, eu teria pelo menos umas 15 guitarras diferentes, assim, fácil, e umas 4, 5 motos. Mas você pode pensar, por que algumas pessoas são assim e outras não?
Não dá para responder essa pergunta de uma forma geral. O que a gente pode pensar é que para cada um de nós, as dores, elas são muito singulares. Então, quando eu falo que a psicanálise é subversiva e ela toca nos tabus e ela toca nas certezas dos seres humanos que procuram ajuda para suas angústias, por que a psicanálise ajuda a gente a desenvolver o nosso autocontrole, se eu posso dizer assim, para concordar? E porque realmente há um autocontrole possível para todos nós e isso é bom. Porque ela não se interessa em mudar a outra pessoa. Porque ela não se interessa somente em dizer, tá errado isso aqui. Porque ela vai dizer assim, de onde vem isso aqui? Como o Freud fez com a sexualidade, por exemplo. Ela tem que descobrir disso dentro dela e a gente tem que ajudar nesse sentido. E isso, e dessa forma, Ricardo, o que acontece, cara? Nesse trabalho, não só o carrinho, não só a guitarra, não só a sexualidade e tudo mais, todos os assuntos são apreciados. Então, só de início, por não haver um tabu dentro de uma clínica, dentro de uma escuta psicanalítica, nunca vai haver um assunto que não se diz, que não se conversa. A menos que a pessoa que está fazendo análise, o analisante, não consiga dizer, mas esse não é o ponto. A psicanálise, ela dá voz completa para alguém, total. E só nisso daí já tem uma coisa gigantesca acontecendo. Então, quando você me pergunta quais são as formas... Para um psicanalista, eu sei que pode parecer meio vago e até meio chato isso, para um psicanalista, a via vai ser sempre uma. A descoberta de si mesmo. A implicação com aquilo que dói. Mas não a implicação assim pré-estabelecida, uma implicação muito subjetiva, muito singular. Por que cada carrinho daquele era importante, entende? Por que cada objeto, por que cada comportamento era importante? Perfeito. Né? Bom, a gente debate bastante, eu gosto também muito de seguir na linha, né, do autoconhecimento, claro. Boa. Né? O autoconhecimento é o princípio. Né? É o princípio. Então, quer dizer, a partir do momento que a pessoa está disposta, né, está se abrindo, né? E no último encontro que nós tivemos aqui, inclusive, estava conversando com o pessoal que veio, e eles perguntaram, né, como seria essa questão do autoconhecimento. E é simples, é como eu falei para eles na ocasião. Nós aprendemos muita coisa na nossa vida. Né? Em casa, né? Como é que faz isso, como é que faz aquilo. De repente você descobre até dons, né? Que você tem, habilidades especiais que você tem, aí você desenvolve aquilo ali, aí depois você vai estudar para ter uma profissão e tudo mais, mas a verdade é que a gente passa pela vida aprendendo um monte de coisas, se especializando um monte de coisa e muito pouco sobre nós mesmos. E eu já parto do princípio que é o contrário. Né? Legal. Primeiro, se conheça, né? Aprenda, entenda como você funciona. Se você souber como você funciona, você vai lidar com tudo de uma forma muito melhor. Né? Sem dúvida. E esse é um ponto que eu noto hoje. Eu noto hoje, nos trabalhos que eu realizei, tanto em grupos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, trabalho em grupo. Bacana. Né? De pessoas assim, que as pessoas estão perdidas no sentido assim, nossa, não sei direito o que eu quero da vida, não sei direito o que eu faço, o que eu vou fazer. Por quê? Eu vou dizer para eles, mas o que você conhece de você? Né? Eu me lembro de um atendimento que eu estava dando uma vez, e a pessoa tinha muitos assim, problemas no histórico de vida dela, né? A pessoa teve problema com vícios, né? Teve problemas sexuais, né? de violação sexual. Então, é uma pessoa bastante perturbada, bastante traumatizada e tudo mais. Então, tinha todas essas questões também. Mas isso tudo, como você estava falando aí do tabu do sexo, né? Eu lembrei desse caso, porque dependendo das experiências negativas que a criança tem, adolescente tem, aquilo é uma marca que fica, uma dor que fica. E você, muito melhor do que eu, sabe a dificuldade que é para tentar tirar a pessoa desse buraco. Né? E, geralmente, essa situação leva a pessoa a um quadro de baixíssima autoestima, né? Baixíssima autoconfiança, né? E eu me lembro o dia que eu tentei resgatar nela, né? Essa visão que ela tinha dela mesma
em relação aos potenciais dela, às habilidades dela. Porque ela também não acertava em emprego nenhum, ela achava que ela era incapaz de tudo, ela achava que ela não sabia fazer nada, né? E com o trabalho que a gente fez, né, da forma como a gente lida e tudo mais, ela ficou assustada com a lista de habilidades e qualidades que ela tinha legal. E que ela mesma botou no papel. Legal. E que a gente foi ajudando. Olha, você já percebeu em tal situação como é que você age assim, assim? Então, isso daí é uma habilidade. Olha, você já fez tal coisa e tal. Aí, tá vendo? Olha, outra habilidade. E aí foi. Ela ficou espantada de ver quanta coisa boa ela tinha dentro dela. Legal. Por isso que eu te perguntei, né? Porque me dá, né? A gente fica triste quando a gente vê pessoas com tantas habilidades, tanto potencial, desperdiçando a vida nas dores dela, né? Ou sendo manipulada por um meio que tem interesses, né? Que ela, quanto menos se desenvolva melhor, enquanto ela me serve, está ótimo, deixa ela assim, né? Sem dúvida. Entendeu? Dúvida. Assim não vai incomodar, né? Não vai incomodar. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta também, que é uma pergunta dos tempos atuais, legal. Que isso veio de forma avassaladora, né? Que é o celular. Né? O grande vilão da rodada. Eu vi lá nas tuas postagens, você gosta muito de falar sobre isso, eu também, né? Principalmente em relação às crianças. Sim, né? Cara. Como é que está isso lá com você, nos seus atendimentos? Legal. O que você está vendo que está assim, te alertando, chamando a atenção? E de que forma você tem lidado com o problema do excesso de telas, do excesso de redes sociais? Legal, cara. Vai ter pergunta. Posso comentar o autoconhecimento antes de responder essa pergunta? Claro, fique à vontade. Eu prometo que eu vou me esforçar para ter pensamento linear. Não, é muito tranquilo. difícil, cara. Vai entrando em várias ramificações, mas é legal. Aqui é um bate-papo. Fica tranquilo. Show Tudo de que bola. vier aí na sua... Fique em paz. Essa fala é de psicanalista, hein? Tudo que vier na sua cabeça é importante aqui, hein? Vai falando aí. Eu já falei muito e você fala todo dia. Cara, o autoconhecimento é uma coisa muito legal. Você falou sobre essa abordagem de elencar as habilidades de alguém que estava com a sua autoestima fragilizada. Sim. E a surpresa dessa pessoa de descobrir que ela tinha mais potencial do que pudesse ter consciência inicialmente. Sim, né? sim. A gente tem uma coisa na psicanálise que é o bem-dizer do sintoma. O que é o bem-dizer do sintoma? Por pior que pode parecer uma dor e uma formação sintomática, na psicanálise a gente pensa em sintoma como uma formação de comportamento, de pensamento, que substitui o desejo recalcado, digamos assim. Não vou ser muito profundo nisso, mas como é que a gente faz para tirar algo positivo nisso? Até fiz um stories recentemente questionando como é que a gente faz para falar bem daquilo que parece ser a dor que nós mesmos produzimos. O Freud falava, né? Qual que é a responsabilidade naquilo que te queixas, né? E o autoconhecimento, cara, eu costumo brincar que assim, o autoconhecimento ele não está num livro que já foi escrito. Nenhum deles. Talvez os livros, eles... E claro, né, como a sua área é diferente da minha, provavelmente tem muitos livros incríveis também que podem ajudar a proporcionar o autoconhecimento. Mas como psicanalista, o que eu enxergo é que o autoconhecimento ele só é possível a partir do momento em que a pessoa se implica com ela. Sim. Que ela não se conforma com o que ela está conseguindo produzir. E ela quer ir para além daquilo. Então, o que acontece? O autoconhecimento, como você disse, é o início de tudo, porque se você não produz um manual de si mesmo ou uma perspectiva, uma percepção subjetiva, pessoal, de como é que você funciona, como é que você sabe que você não está sendo manipulado? Ou como é que você sabe que você não está só atendendo uma demanda do outro? Claro. Psicanalista, uma demanda do grande outro, né? Como é que você sabe que você está sendo sujeito e não está sendo sujeito? Não dá para saber isso a menos que você se implique com você. Então, é muito legal porque o que é o autoconhecimento para mim como psicanalista? É tudo aquilo que você produz sobre você. Não é somente você pensar... Bom, óbvio que tem uma fala assim que eu digo assim, ó, se você conseguir fazer exercício, comer bem e dormir bem, metade dos seus problemas já estão resolvidos. Agora, por que você não está dormindo bem? Por que você não está comendo bem? Por que você não faz exercício?
por exemplo, são perguntas muito importantes. Todo mundo pode falar assim, porque é procrastinação. A procrastinação ficou muito em voga, todo mundo estava usando. A pessoa não está fazendo uma coisa, ela procrastina. Na psicanálise a gente pensa assim, não, talvez não seja uma procrastinação. Talvez ela esteja fazendo o que ela realmente desejava, que era não fazer aquilo. Mas por que ela não quer fazer aquilo se ela acha que deveria? E por que esse outro desejo que está tomando conta, por exemplo, o celular, né? Tem muita gente que pega lá, a procrastinação é isso, né? Supostamente, eu preciso lavar a louça, em vez de lavar a louça eu fico aqui, ó. No celular, né? E aí eu penso assim, o celular, ele é uma ferramenta, assim como um martelo qualquer, que por algum motivo seu, inconsciente, subjetivo, serviu para que você pudesse deixar de fazer aquilo que você tem como uma meta, por exemplo, como uma obrigação, lavar a louça, arrumar a cama, sei lá, fazer um relatório. E por que você desejou ficar no celular e tudo mais? Então eu vou pensar, o que você vai ver no celular, entende? O celular virou uma pauta. Você perguntou como é que ia isso na clínica, né? Ele virou uma pauta. Por quê? Quando alguém me diz assim, olha, eu tinha que fazer tal coisa, mas eu fiquei 1 hora no meu celular. O que eu vou pressupor? Nada. Eu não vou pressupor que essa pessoa deveria ter deixado o celular. Eu vou perguntar, e o que você gosta de ver no celular? Entende? Sim. Porque o algoritmo ele te dá o que você quer. Ele te alimenta com aquilo que te dá prazer de alguma forma. E então, inventaram, né? O rolar, né? Eterno, doom scrolling, né? Aquele... E agora tem aquela que você quer sair, mas aí você quer sair, quando você clica, aparece outra coisa para te chamar a atenção, então, para você não sair. Exatamente, cara. Esses dias eu procurei como resolver cubo mágico. E aí eu passei uns 3 reels, shorts no YouTube. Aí ele falou assim para mim, quer voltar ao tópico principal, mantenha o foco. Eu falei, ô louco, até o YouTube tá me dizendo que eu saí do foco, né? Porque 3 vídeos de cubo mágico ali eu já falei, não, acho que eu não tô conseguindo entender, vou ver se eu consigo achar outro. Aí já começou outro tipo de vídeo. Mas em suma, né? O que você me perguntou, como é que eu posso pensar a questão do celular hoje em dia? Eu penso que o celular, ele substitui o que, por exemplo, as revistas antigamente eram para algumas pessoas. É óbvio que muito menos gente lia revista do que usa celular hoje em dia. Mas tinha gente que colecionava a revista. Eu adoro música, eu escuto música quase que o dia inteiro quando eu não estou atendendo. Mas por que tem gente que tinha 300 LPs? Por que tem gente que ficava o dia inteiro caçando LP, colecionando ou CDs mesmo, né? Eu tinha colegas, né, quando brinco com o pessoal, né? Falo para os meus filhos, com 16 anos eu não tinha o YouTube, então quando eu queria conhecer música eu tinha que pegar o CD emprestado de um amigo ou ir numa loja de música, escutar, degustar e comprar. Por que hoje em dia, né, a gente tem tudo centralizado no celular? Então o pensamento que a gente tem na clínica é, mas o que tem no celular? O que o algoritmo, o que essa bolha dessa pessoa alimenta ela, o que ela se interessa ali, porque de repente não é só ficar fazendo nada, de repente tem algum interesse ali que prende essa pessoa. Claro, não, né? Sem dúvida. Você falou das crianças, né? Se você pegar o celular de uma criança e você vê, eu tenho filhos, né? Meu filho tem 9, minha filha tem 11. E frequentemente eu vasculho o celular deles, vejo o histórico, tudo mais. Eu tenho um acompanhamento com Family Link pelo Google e tudo mais. E o que acontece? Se eles assistem um vídeo de um assunto, eles entram E aí começa a vir aquele assunto. Então, na clínica, na psicanálise, o que a gente vai tentar entender? Que apesar de todo mundo entender, no senso comum, na cultura, que nós estamos presos ao celular, cada um de nós se prende a ele por um motivo muito subjetivo. Então tem aquela pessoa, por exemplo, que adora ver gente restaurando carro. Eu, por exemplo, adorava assistir aqueles caras lá que construíam na mão. Não sei se você chegou a ver isso. Aí eu descobri que era mentira, cara. Fiquei triste. Me magoei. Eu falei, eu não acredito. Eu queria acreditar que um ser humano era capaz de construir aquilo com a mão. Sabe? O cara fazer uma casa com piscina. Então, já assisti horas aquilo quando eu trabalhava de madrugada. Às vezes assisti um vídeo do cara construindo. Por que interessa aquilo, sabe? E aí, então, a gente pensa assim, né? Um pensamento psicanalítico. Se essa pessoa está presa a essa compulsão, vamos entender o celular, uma compulsão. Ela tem uma compulsão que a gente pode pensar é só um vício em celular, que é para todo mundo, é um vício em celular, ou a gente pode enxergar que para o Ricardo o vício em celular ele tem nome e endereço. Ele tem significação pessoal, entende? Então, na clínica, a gente vai subverter a ideia de que é só deixar o celular de lado,
né? Porque essa é a ideia padrão. E seria ótimo que a gente conseguisse, né? Se a gente consegue... Eu tô aqui 15 minutos, eu vou ficar 15 minutos scrollando e depois eu vou deixar o celular de lado e vou fazer o que eu tenho que fazer. Se a gente consegue fazer isso, bacana. A maioria de nós já perdeu essa habilidade. Sim. Isso cada vez fica mais difícil. E aí é o ponto, né, Ivan? Porque não é aqui pensar que a gente está aqui pregando... Demonizando o celular. Um retrocesso, né? Seria um retrocesso. A gente falar, olha, joga isso fora, não usa mais, voltamos... Exato. Não é isso. É a questão do equilíbrio, como você estava dizendo. Então, eu como profissional da área da educação física, sou um educador físico, trabalho com esporte, trabalho com lazer, né? E pela minha idade, que tipo de infância que eu tive, né? Eu tive uma infância 100%, né? Na rua, analógica, né? Sinestésica, porque a gente vivia com um monte de amigos e a gente se olhava e se tocava e tal. Então, não é isso. A gente não está pregando aqui nenhum retrocesso. O que a gente está pleiteando é esse equilíbrio. Para quê? De novo, para que a gente esteja no controle dele e não ele no nosso controle. Perfeito. De novo, cai aqui a questão do comando. Claro. Né? Então, tudo isso que você comentou, eu acho muito legal, principalmente porque isso pode dar dicas, inclusive, né, da personalidade da criança, os gostos dela, etc. Vamos até assim, meio que ficar despreocupados com as armadilhas, os perigos, etc. Né? Vamos tentar focar até num lado positivo disso, né? Porque é óbvio que vai ativar uma parte do cérebro importante, vai desenvolver uma habilidade importante. Com certeza. Ok, mas a questão toda é essa, olha, por que nós, da área da saúde, porque hoje a gente já é até, isso é até oficial, né? Hoje a educação física está na área da saúde. E eu acho isso importante. É interessante, né? Pensar que hoje ela está, né? É uma coisa que é tão primordial para a vida humana. Mas eu, quando estudei naquela época, era uma coisa até supérflua. Né? Mas vamos lá. Então, nós fazemos hoje programas de qualidade de vida, né? Em empresas, em condomínios e tudo mais. Então, o exemplo dos condomínios, para você ter uma ideia do que nós estamos vendo. Né? Então, nós temos um programa de qualidade de vida num condomínio. Condomínio é maravilhoso, tem toda uma estrutura de lazer, de esporte, de academia, etc. Tal. E o nosso programa tem as atividades para as crianças, para os adultos, para o pessoal da terceira idade. É um programa bem estruturado, já de quase 30 anos, né? Tal. Maravilha, né? O que nós estamos percebendo, vendo assim a olho nu, só para você ter uma ideia. A grosso modo, né? Crianças, né? Crianças, que a gente começa a atender crianças a partir dos 6 anos lá no programa, tá? Então tem aulas esportivas de várias modalidades, tem jogos, brincadeiras e tudo mais. E eu falo muito para os pais, né? Eles veem lá no calendário da semana que tem um período lá livre. Tá. Ah, mas e aqui? Fala que é para eles brincarem. Ah, mas vamos ficar sem fazer nada. Eu falo, gente, né? Eu estou tentando resgatar uma coisa que eu posso estar ficando louco, pode ser uma utopia minha, mas eu gostaria muito de ver as crianças chegando lá, se encontrando, ficando juntas lá, e elas mesmas, como era na nossa infância, não tinha um adulto para dar palpite na vida da gente. A gente reunia a criançada lá e a gente decidia o que nós vamos brincar, o que nós vamos fazer. E a gente voltava para casa e os pais nem sabiam o que a gente tinha feito. A gente brigava e se resolvia. Vivia, né? Uma vida inteira, né, na rua. Entendeu? Eu falo, gente, eles precisam desse tempo porque eles estão condicionados assim, eu vou àquela aula e é o professor que vai dizer o que eu vou fazer. Eles estão condicionados. Eles têm agenda, né, cara? Eles não têm criatividade, eles não têm. Por quê? Eles não têm esse tempo livre. O ócio. Né? E é o que eu falo para eles, e por favor, deixa o celular lá na secretaria, deixa o celular lá na academia, deixa eles brincando aí. Mas o que eles vão fazer? Não sei.
Deixa eles decidirem. A gente não consegue, Ivan. E assim, aí as crianças que participam do programa, das aulas esportivas, principalmente, a escolinha de futebol, a escolinha de vôlei, etc. tal, é até os 12 anos. Tá. Gente de 13 anos em diante, a gente não vê. Eles simplesmente desaparecem. Caramba. Entendeu? Olha só. Então, aquelas idades da adolescência que a gente oferece até... Eles sumiram. Não, e se você pensar na sua geração, por exemplo, um jovem de 13 anos que tivesse a oportunidade de fazer esporte com a galera, era o máximo. Era o máximo, a gente não via a hora. Era a vida social deles, né, cara? Aí tinha o cara mais habilidoso, o menos habilidoso, mas não interessa, estava todo mundo lá. E a gente conversa com os pais, porque eu me preocupo com isso, falo, viu, cadê eles? Aí qual é a resposta? Tá em casa jogando. Certo. Está em casa jogando lá, ou no videogame, ou nos jogos, né, tal, não sei o quê. Aí, eu tenho um caso na família, né, de um sobrinho que, assim, sozinho, ele é filho único, sozinho em casa, né, e o tempo livre dele era se conectar com aquela... Então, eles nem se encontrar, não se encontram, é tudo no virtual, cara. Tem uma coisa louca nisso, porque é preocupante demais. É preocupante, né? E tem uma coisa louca nisso, Ricardo. Desculpa te cortar, mas a internet, ela criou um mundo que tem tantas possibilidades legais. Assim, por exemplo, meu filho joga um jogo chamado Minecraft, não sei se já ouviu falar. Sim, eu jogo com ele às vezes. Eu vejo meus netos lá. Cara, de verdade, é incrível o jogo. Sim, eu sou suspeito para falar porque eu cresci jogando videogame. Óbvio que assim, nem sonhava em jogar o tanto que essa criançada pode jogar hoje em dia, né? Mas eu jogo com os meus e tudo mais. Tem uma molecada que inventou dentro do Minecraft uma escola. E dentro desse jogo, eles se encontram no ambiente virtual para aprender, cara. Então, eles criaram realmente lugares. E se não me engano, tem até uma iniciativa séria sobre isso. Então, olha que legal. Eles conseguem fazer um bom uso. O problema é que, na maior parte do tempo, não é isso que eles fazem. Exatamente. Eles vão procurar outro tipo de entretenimento, né? Eles vão ficar perdidos ali sem Anhembeira, às vezes. Exatamente. E o computador e o celular tem uma coisa que é perigosa, que assim... não vou falar mal dos pais, tá, gente? Fiquem tranquilos. Mas assim, os pais de hoje em dia, eles têm um conforto de dar um celular na mão de uma criança e a criança não vai chorar. Não vai chorar, não vai dar trabalho, não vai incomodar. Às vezes nem vai querer comer. Exatamente. Às vezes até esquece de comer. A gente vê isso em restaurantes, né? A gente vê isso aí. E aí o que acontece? O problema disso é que não é instantâneo o dano disso. Porque uma criança de 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, no celular sem incomodar os pais, deixa com que os pais possam fazer todas as outras coisas que eles supõem que são importantes. Mas quando essa criança estiver com 12 anos, como é que você põe essa criança num ambiente social e ela socializa? Pois é. Aí que ela vai descobrir que ela não sabe conversar. Aí que ela vai descobrir que ela tem vergonha do mundo, porque o mundo que ela conhece não é esse. Porque aquela habilidade, né, Ivan? A gente sabe disso, vocês, da inteligência emocional, a inteligência social, né? Ficou perdida, ficou pelo caminho. Né? Eu estou cansado de ver jovens que, assim, esses dias mesmo a gente passou por uma situação assim. Eu tenho um programa numa empresa, né? Nós lançamos um evento esportivo lá na empresa e nós trabalhamos muito em parceria com o clube da empresa, né? Então o clube tem os diretores e tem um diretor que é jovem, né? E tal. E foi dada a ele a palavra. Ele quase morreu quando ficou na frente das pessoas e ele tinha que falar. Olha só. E eu conheço ele, eu sei que ele tem dificuldade para isso. Então, eu falei, botaram o cara aí numa saia justa danada, né? E às vezes a gente conversa, eu converso muito com ele, a gente tem bastante amizade. E ele tem essa dificuldade, né? Porque não desenvolveu, né, bem essa habilidade de interagir. Que é uma coisa que a gente estava falando. Às vezes você aprende lá na infância brincando com as pessoas. Pois é, cara. Não Pois é. E quando a gente fala do desequilíbrio
do uso do celular, também teve aqui um caso, para mim foi o mais assustador. Você falou do jogo Minecraft, né? Uhum. Que eu acho que ele é mais ou menos isso, só que não numa versão tão avançada do metaverso, né? Ah, tá. E aí um amigo meu, né? Ele sabe que eu trabalho com mentoria, tudo e tal. Falou, Ricardo, será que você consegue me ajudar com meu filho? Eu falei, o que está acontecendo? Ele tem 16 anos. Eu falei, maravilha. Ele falou para mim, você conhece o metaverso? Eu falei, olha, conheço, né, alguma coisa, não tenho um profundo conhecimento, sei mais ou menos o que é. Né? Uhum. É mais ou menos o que você falou, dá para criar ali tal, não sei o quê. A minha mulher é arquiteta, né? E usa-se muito o metaverso para aquela situação que você cria um apartamento lá e você anda dentro, né? Legal. Põe lá, simulação e tal. Isso. Aí ele falou para mim assim, falou, olha, faz 3 ou 4 anos, então lá com uns 12 ou 13 anos, ele começou a mexer com isso. Tá. Ele falou, ele tem o computador dele no quarto. Ele falou, foi a maior besteira que eu fiz na minha vida, né? Porque a gente ia dormir e só Deus sabia o que ele estava fazendo de madrugada lá acordado. E aí ele fez amizade com um menino da Califórnia, se eu não me engano, foi isso que ele comentou comigo. E eles entraram no metaverso. Resumindo, Ivan, ele falou, Ricardo, meu filho não está mais aqui. Ele foi embora para os Estados Unidos, isso no mundo metaverso. Uhum. Ele foi embora para lá. Lá ele cresceu, se formou no que ele queria, ele casou, caramba, ele tem filhos, ele vive lá. Olha só. E assim, ele chegou num grau que a gente tentou tirar o computador dele, tentamos fazer diversas coisas, ele entra em parafuso. Ele não estava estudando mais, ele não estava indo mais para a escola. Uhum. Segundo ele fazia esporte até bem. Ele falou, olha, ele jogava bem, ele ia... mais nada. Uhum. Assim, graças a Deus, as últimas informações que eu tive, eu até comentei com ele, falei, olha, eu não sou o profissional adequado para... Né? Eu posso ajudar em alguns aspectos, né? Em alguns pontos, aquilo que eu vejo que as minhas ferramentas podem ajudar. Mas o problema dele é muito mais grave, muito mais profundo. Você tem que encontrar um profissional muito bom para resgatar ele. E até uma abordagem multidisciplinar, né? Então você veja a que ponto a coisa chega. É interessante isso, cara. E na psicanálise a gente pode... Bom, como psicanalista eu posso traçar o seguinte pensamento. Por mais estranho que possa parecer. O que esse garoto encontrou naquele mundo? Quem é ele ali? Sim. Como esse mundo deu vida a ele que ele não conseguiu encontrar espaço para existir fora daquele computador? A gente pode pensar assim, será que esse garoto, antes de encontrar aquele ambiente fértil de existência, porque assim, querendo ou não, ele encontrou um lugar para existir. Sim. O que será que existe naquele mundo? Quem é que será que ele pode ser naquele mundo que foi talvez ignorado fora daquele mundo? Entende? O que será que ele encontrou ali que fora dali... Óbvio, não estou dizendo que os pais são exatamente culpados e não é esse o ponto, mas o que será que esses pais não conseguiram fornecer para ele fora dali de espaço para que ele pudesse florescer, para que ele pudesse existir, que também fizesse sentido? É claro que, no meu pensamento, eu acho que a internet ela é muito sedutora. Sim, ela tem, sem dúvida. Você pode fazer essa sedução tudo lá. Uma criança pode voar sacada, lá, né? Ela pode fazer um milhão de coisas. Mas você sabe o que é interessante? Não, óbvio que isso não é uma comparação, por favor, mas esses tempos atrás meu filho viu na internet um cara jogando ioiô. E eu gosto pra caramba. Gostava quando era mais jovem. Uhum. E aí eu fui lá na loja de brinquedo, comprei os ioiôs e tal, e comecei a jogar com ele. A hora que ele percebeu que eu tinha uma certa habilidade,
Ele ficou encantado. Eu falei, vou fazer o balancinho aqui, né? Quem joga ioiô tá ligado. Joga ioiô. É mó legal, cara. Vou fazer o balancinho, fala aí. Aquilo ali é verdade. Na hora que ele viu que eu conseguia fazer a manobra, que ele sacou, ele falou, como é que você sabe fazer isso, cara? Eu falei, isso aqui é um brinquedo da minha época, bicho. Aí, beleza. A gente passou, cara, de verdade, a gente passou um dia inteiro jogando ioiô. A gente foi andando, eu faço isso no final de semana, eu pego os meus filhos, eu vou sempre a pé com eles, a um lugar bem longe, no mercado, ou tomar um sorvete. Eu sempre tento fazer isso, ou vou andar de roller com eles. Eu gosto de fazer esporte também, um pouquinho, né? Esses tempos atrás eu estava ensinando capoeira pro meu filho. E aí a gente foi na rua jogando ioiô. Você tem noção disso? Ele não parava de repetir assim, nossa, pai, mas ioiô é muito legal, né? Ioiô é muito legal. Eu falei, é muito legal, né? Aí o que ele fez? A gente chegou na loja de brinquedos lá e ele comprou um saco de bolinha de gude. Cara, aí eu levei ele num dia de semana, eu postei até foto disso daí, porque é muito legal. Bicho, a gente jogou bolinha de gude por 2 horas no chão de terra lá do playground do condomínio. E assim, o encantamento que ele teve com aquilo ali, toda vez ele me pergunta, e aí pai, vamos jogar bolinha? Vamos sair na rua? E ele gosta de ficar no celular. Eles têm, óbvio assim, lá na minha casa, a gente estabelece um tempo de tela, né, para eles, e a partir na minha casa a gente faz assim, você tem determinadas tarefas para fazer antes de você poder usar o seu tempo de tela diário. Então, se você cumpriu todas as suas tarefas, você tem acesso a poder usar a tela, e a tela é controlada pelo Family Link, caramba todo. Aí o que acontece? Às vezes eles não querem, às vezes eles acordam, vão direto pegar o celular, por exemplo. Aí eu lembro, ele já fez a tarefa? Não, então já sabe que o celular não pode ser pego mais hoje, você vai deixar o celular e vai fazer outra coisa. E às vezes eu coloco assim, hoje vocês ficaram 2 horas no celular, agora você vai ficar 2 horas no parquinho. Aí ele vai para lá. E é impressionante, cara, o quanto eles voltam falando de histórias que eles vivem na rua, né? Em casa o parquinho é perto de casa. E assim, mas por que eu tô contando a minha história? Porque esse ambiente... A gente olha para a internet hoje e a gente pensa, que legal, dá para fazer muita coisa. E a criança, ela não faz ideia de que existe um ioiô, de que existe uma bolinha de gude, de que existe um peão. Sim. Eu me lembro de quando minha filha estava com 5 anos, eu tenho foto disso, cara. Eu construí um carrinho de rolimã. 5 anos de idade, eu fui descer uma ladeira com ela de carrinho de rolimã. Brincadeira mais gostosa. Ela falou assim pra mim, pai, eu fiquei com muito medo. A gente usou só um dia o carrinho de rolimã. Por quê? Mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que fornecer para eles um espaço, sabe? Na psicanálise, tô te contando isso, Ricardo, porque assim, na psicanálise, quando a gente pega uma criança grande, né, um adulto, e a gente pensa assim, o que dói, o que há de dor, é inevitável que a gente entenda que em algum dia, essa pessoa que agora é um adulto de X idade, ele foi uma criança que ninguém contou para ele que dava para jogar bolinha de gude. Exatamente. Sacou? Você chegou num ponto... Não é que eu vou falar para ele, vamos jogar bolinha de gude, não é isso? Exatamente. Entendeu? Mas investigando as histórias, a gente percebe... Aliás, todos nós, né? Eu brinco... Eu vou contar uma coisa pessoal aqui, espero que não incomode, mas assim, eu brinco que quando eu era criança, eu jogava videogame sozinho, né? Eu passei muito tempo jogando videogame. E o meu maior desejo era ter alguém para jogar. Meu pai não podia jogar, meu pai era policial militar aposentado. Então mas quando ele sentava para me ver jogando ou coisa do tipo, era incrível. E aí eu brinco que assim, como eu queria ter um amigo para jogar, o meu filho joga videogame. Só que aí entrou a minha função, que é o quê? A gente vai jogar 40 minutos, tá? Tá bom. Aí quando deu os 40 minutos, ele fala, vamos jogar mais uma. Eu falo, 40 minutos, cara. Agora eu vou lavar a louça enquanto você vai fazer tarefa. Você tá me entendendo? Mas então... Se a gente não proporciona isso... Que, aliás, né, era... essa disciplina, né, era o que a gente tinha quando era criança. Exato, né? Exato. Minha mãe, vai brincar na rua, tá? Brinca na rua, mas tal hora aqui. A diferença era a seguinte, né? Não chegasse aquela hora para você ver. Então, exatamente. Aí o pau comia, né? Então, aí enfrentava dificuldades. Isso. Então, que, aliás, né, Ivan, também é outro tema assim, de muita discussão, né? Essa questão da autoridade perdida, certo. Né? E a gente vê assim, né? As pessoas da minha geração,
você não encontra uma pessoa que manifesta qualquer tipo de trauma porque viveu nessa autoridade. Muito pelo contrário, a gente vê assim hoje, para a gente, o quanto na vida da gente ter aprendido a respeitar, obedecer, etc., tal, seguir uma disciplina, horário, tal, o quanto isso foi importante. Sem dúvida. Né? E hoje a gente vê uma permissividade muito grande, hoje a gente vê uma falta de respeito muito grande de filhos para com os pais em casa, né? Filhos que tratam os pais e os pais não tomam atitude nenhuma. Assim como alunos também em escola, tendo atitudes horríveis com os professores e também ninguém toma atitude nenhuma. Então parece que o tema autoridade virou uma coisa criminosa, né? Não, a autoridade precisa ser execrada. Certo. Como se fosse uma coisa do mal. Certo, né? certo. De novo, né? Nós estamos falando de equilíbrio. Ninguém está dizendo aqui, né, para sair massacrando criança, né, e tal. Né? Ninguém está falando nada disso. Né? Não é 880, né? Mas hoje, todos os especialistas que eu acompanho, principalmente aqueles que trabalham com família, estão pedindo, pelo amor de Deus, para que os pais assumam uma autoridade, porque está quase impossível. Porque daí essa criança vai para a escola, ela é insuportável. Ela não consegue se autorregular, ela não sabe como fazer. É impossível de ser educada, ensinada, sei lá. Né? Porque está crescendo completamente à vontade, achando que é... Né? Sem contar que eles têm um mundo onde eles podem tudo, né? Exato. A quantidade... Eu sigo alguns influencers no Instagram que falam sobre os perigos das crianças na internet com questão de abuso. Recentemente teve uma série de casos que ficaram famosos na televisão aberta, das crianças que estavam sendo manipuladas para ir para o Discord. Aí no Discord os aliciadores conseguiam colocar elas em uma saia justa lá e aliciar elas, fazer determinados abusos, porque na internet eles têm uma liberdade de fazer o que eles quiserem, digamos assim, né? É frequente, você vai num vídeo no YouTube, você olha lá no comentário, tem uma criança falando palavrão, e você sabe que é uma criança, né? Que é um perfil de alguma criança, e aí eles acabam não tendo. Mas isso que você falou, cara, eu faço uma análise assim... que até... Bom, eu sou pai há 11 anos. E eu costumo dizer que a minha maior... a coisa que eu mais gosto na vida é ser pai, assim. Né? Até brincava no curso de psicanálise que eu falava assim, a minha profissão é ser pai. Eu quero trabalhar com o que eu amo para poder trabalhar o menos possível e ter o maior tempo possível para fazer isso que eu amo, que é ser pai. Hoje em dia eu até falo que eu atendo presencialmente 2 vezes por semana, de terças e sextas. Né? Então, terças e sextas, minha agenda é lotada na sala. Nos outros dias, eu atendo em casa. Então, tenho lá um cantinho na minha casa, onde online, eu posso... Você diz, online, né? E aí, o que acontece? Eu tenho o privilégio, eu vou te dizer que é um privilégio, muito bom, né, cara? de fazer o seguinte, eu estou atendendo aqui, eu encerrei a sessão, até semana que vem e tudo mais. Eu tenho um buraco de 2 horas na minha agenda, eu vou para o sofá ficar lendo, brincando, bagunçando. Ou seja, você tem contato com eles, o tempo você todo. Tem essa oportunidade. Isso é importantíssimo, né, Ivan? Então, e aí o que acontece? Importantíssimo. Você tocou num ponto, Ricardo, que eu acho que é um ponto legal para a gente abordar. Assim, é óbvio que eu estou aqui para falar de psicanálise também, mas eu vou dar minha opinião sobre isso, que é a autoridade. Na psicanálise, óbvio que assim, de Freud para Lacan... Eu gostaria que você falasse sobre isso. De Freud para Lacan, a gente tem uma... E eu falo de Freud para Lacan porque tudo parte de Freud e eu, particularmente, me encarrego hoje em dia, me interesso por estudar a psicanálise através da perspectiva do Lacan, por isso eu faço esse paralelo. De Freud para Lacan, a gente tem uma passagem interessante de conceitos que são o pai e a mãe em Freud. Então, no Freud, em 1900, a gente tem o pensamento de que a criança ela precisava da mãe para ser um berço de afeto. Certo. E o pai para ser um berço de regulação da regra, digamos assim. Então, o pai ele era a autoridade, que é esse ponto que você falou. Obviamente que o Freud ele é fruto do seu tempo, ele estava na contemporaneidade dele, ele estava na subjetividade do tempo dele. Então, na época do Freud, quem fazia majoritariamente, e não vou entrar na questão cultural, senão eu vou ficar um tempão aqui falando, né? Mas quem fazia a parte de dar o não para a criança era o pai. Era o pai. Então, o Freud ele entendia como o pai que dava a entrada para a função moral da criança, da relação dela com ela e com a sociedade. Beleza.
Em Lacan, a gente passou o pai e a mãe para funções. Por quê? O que o Lacan percebeu? Que não é o pai que põe exatamente o não, mas existe sempre um parental, ou um adulto, alguém, algo, né? Eu até brinco que às vezes o celular faz função paterna hoje em dia, tá, gente? Mas depois eu falo sobre isso, que é teoria. O que acontece? Do Freud para o Lacan, a gente pensa assim, não é somente o pai, mas existe algum adulto que vai ensinar para essa criança, que vai fazer o papel, vai performar a castração, o não, que vai performar uma autoridade, vai mostrar para a criança que assim, não, você não pode tudo, a mãe não é sua por completo, nem nada é completamente seu, e você vai ter que lidar com o fato de que existe um não nas coisas. E você vai precisar regular. Então, a função paterna, a gente passa de pai para função paterna. Função F de X mesmo. Função no sentido de que qualquer um que exerça esse papel de ajudar a criança a acolher as questões da criança e transformar as possibilidades infinitas que ela tem em possibilidades reais, que são ligadas à regulação e à cultura. Qualquer pessoa que fizer isso para a criança vai ocupar a função paterna. Então, uma mãe solteira pode ser autoridade? Claro que pode. Ela pode ser, deve. Pai solteiro pode e deve. Uma criança que é criada pelos familiares porque os pais, infelizmente, não puderam? Também. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a autoridade, ela sempre vai ocupar um papel que a gente precisa fazer uma separação, Ricardo. Esses pais e mães que hoje em dia talvez tenham medo de exercer a autoridade, talvez eles tenham medo de exercer o autoritarismo. Talvez eles não tenham aprendido a função da autoridade. Com os meus filhos, gente, não estou dando... Isso aqui não é uma resposta e, por favor, só usa se vocês quiserem, mas assim, com os meus filhos eu uso da seguinte forma. E por que eu estou falando dos meus filhos? Porque eu vou falar da minha experiência pessoal, porque é mais fácil do que tecer teorias e citar. O que acontece? Tem o horário de dormir. Eu pus um documentário para os meus filhos na televisão sobre a importância do sono. Em algum determinado momento, quando eu percebi que eles tinham que entender isso e que eles não queriam dormir, porque, óbvio, ninguém quer dormir, né? Aliás, tem gente que quer dormir, né? É verdade, eu falei ninguém, né? É que eu não gosto de dormir, gente. Eu tenho uma questão que eu gosto de dormir só porque é obrigatório. Mas deveria não precisar, né? Era tão chato. Se eu pudesse ir lá na repartição... 8 horas perdidas. Não dava para ficar essas 8 horas fazendo outra coisa. Mas beleza. Quando eu precisei ensinar para eles isso, logo de começo, eu expliquei para eles. Eu falei, não, gente, o papai... Não está falando para vocês dormir porque eu não quero que vocês fiquem acordados ou porque eu simplesmente acho que vocês deveriam dormir. Existe um motivo de por que a gente regula nosso corpo. Então, eu expliquei para eles. Isso é, teoricamente falando, tá, gente? Isso parte seria fisiológica da o que coisa. Uma autoridade poderia fazer para uma criança e explicar assim, não, você tem que dormir às 8, porque às 8 horas é o horário em que, quando você dormir, você vai acordar no tal horário e você vai produzir hormônios do sono suficiente. Eu dei uma palestra. Zé palestra lá em casa, meus filhos estão cansados. 5 minutos depois. Ih, lá vem a palestra. 5 minutos depois você falando, eles dormiram. Dormiram, boa. Mas o que acontece? Eu estou transferindo para eles... Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nesse exemplo eu estou transferindo para eles a deliberação pessoal para uma racionalidade, para dizer, olha, existe um motivo de por que vocês fazem isso. Exatamente. Entende? Porque o autoritarismo não explicava nada. Não. Simplesmente é assim, é porque acabou. Eu quero e pronto. Exato. E se não fizer, o chinelo vai cantar. Exato. Era assim, cara. Uma vez eu falei pro meu filho, mãe, por favor, não se incomode, mas assim, eu falei pro meu filho, olha, na época da gente era difícil, a gente não aprendia desse jeito. Eu falei, como é que vocês aprendiam? Eu falei, a gente apanhava. Aí ele olhou pra minha cara com uma cara de tristeza, cara, e falou assim... Vocês apanhavam mesmo? Eu apanhava, cara. Nossa, aí ele falou assim, você não ficava com raiva? Eu falei assim, claro que eu ficava com raiva. Mas era o jeito que eles sabiam fazer. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Exato. Então, o que você tocou, Ricardo, passar a autoridade hoje em dia é difícil para os pais entenderem. Por quê? Eu aposto nessa leitura. Porque a gente apanhou. Então, por exemplo, eu tenho 35 anos. A gente apanhava, era normal. Não é legal e tudo mais. Mas, beleza, sequelas afins, análise, a gente organiza, a gente segue em frente. Agora, o que a gente faz com uma geração que não aprendeu como é que fazia na prática e não se educou para pensar, eu vou ter filho? Porque o sonho de ter filho, o sonho da família, é um sonho que, assim, no padrão, no geral... Obrigadão, viu? Por que a gente tem filho, cara? Um amigo meu uma vez perguntou para mim e falou assim, cara, você acha que hoje em dia é legal ter filho? Eu falei para ele, não faço ideia. Eu falei, a melhor resposta que eu posso te dar. Antes de morrer, no seu último suspiro,
se você não tiver filho, você vai ficar triste? Ele falou, não sei. Eu falei, então pensa sobre isso. Porque se no último suspiro você for ficar triste, acho que você poderia pensar em ter. Agora, se não for fazer nenhuma diferença para você, você vai morrer em paz de não ter tido filho, melhor nem ter. Talvez você não... Mas assim, é óbvio que isso é um conselho de amigo. Na prática, a gente pensa, por que a gente tem filhos, né? Eu, particularmente, posso dizer que eu só descobri por que eu realmente queria ter filhos depois que eu tive. Eu sempre sonhei em ter filhos, mas é porque fazia parte do pacote. Eu também, Né? Todo mundo. Sim, agora, quando a gente se questiona e pergunta por que eu quero ter filhos e como é que faz, porque dizem, filho não tem manual. Tem sim, cara. Tem Criança, tem hora para dormir. Também acho. Tem quantidade de tela. Tem, quando os meus queriam saber, por que a gente não pode ficar mais tempo na tela? Foi simplesmente, galera, vem cá, o Google, OMS, tempo de tela. Ó, tá vendo aqui? A OMS, que é a grande Organização Mundial de Saúde, ela tá falando pra gente que se a criança ficar tanto tempo, isso é a autoridade. Exato. Entende? Olha só, agora você tocou num ponto excelente, uma coisa que eu gosto muito de falar, que é a questão família. E hoje a gente vive de tudo. Né? Hoje tem todo tipo de formato de família. Sim. Não é? Então, eu vejo assim, você tocou num ponto. Né? A mãe que cria o filho sozinha, ou vice-versa, ou filhos que não tem nenhum dos dois, né? Infelizmente, né? Enfim, como fica toda essa situação? De qualquer forma, né? Vamos pensar, né? Num primeiro momento, porque senão a discussão não acaba nunca, né? Vamos pensar no formato família. Né? Vamos pensar nesse formato, onde existe a figura do pai, existe a figura da mãe, eles estão juntos na mesma casa, criando os filhos ali e tal. Né? Então, eu parto de alguns princípios, né? E que eu acho que você também deve imaginar coisa mais ou menos assim. Que são os valores. Certo. Né? Qual é a função, aí de novo, qual é a função do pai? Qual é a função da mãe? Hoje, diferente lá do tempo do Freud, que os papéis eram definidos de uma forma diferente, o que eu prego hoje em dia é o seguinte, é 50% para cada um. Porque não vai adiantar hoje um pai tentar passar para os filhos... Bom, deixa eu fazer o meu papel de pai, e de que o homem tem essa natureza, né? É meio que da natureza do homem, né? Aquela coisa de dar o norte, de não sei o quê, porque a mulher é mais carinhosa, mais afetiva. Tudo bem, mas esse tema autoridade, por exemplo, é horrível um casal quando um tenta ensinar essa, não estamos falando de autoridade, é autoridade mesmo, olha, aqui tem horário para dormir, tem horário para tomar banho, viu? Vocês têm obrigações aqui, vocês ajudam a lavar uma louça, vocês arrumam o quarto de vocês, etc. Vocês têm horário de estudo, né? E a outra pessoa acha que não, ou não tem voz para isso. E pior, às vezes desautoriza este. Aí é um desastre total. Então, é o que eu digo. O casal de hoje em dia, né, para determinadas funções, né, é função dos dois, é igual. Sem dúvida. Né? Viu? A mamãe falou para vocês que vocês têm que fazer isso. Né? Então vá lá e faça. Mas tal, não sei o que, tal. Não, a sua mãe tem razão. Eu vejo assim, olha, o seu pai tem razão. A sua mãe está certa. O seu pai está certo. Né? O casal que consegue fazer isso não perturba a criança, porque a pior coisa que tem é a criança assim, ouve uma coisa do pai, ouve outra coisa da mãe. E agora, para onde eu vou? Porque eu sou uma criança, eu preciso do rumo. Eles estão aqui para me dar o rumo, né? A criança está perdida, né? Aí um manda para lá, outro manda para cá, né? Aí ela faz o seguinte, ela começa a perguntar só para o que responde que ela quer, né? Exato, isso que eu ia falar. Falei, então, quer dizer, eu tenho que procurar um rumo, eu vou procurar aquele melhorzinho, né? A criança não é boba. A criança é esperta. Então... E ela quer o que ela deseja, né? Exatamente. Esse é um ponto legal, cara. Eu penso que hoje em dia, eu pelo menos me agrado muito, fico muito feliz de ver o quanto a gente está evoluindo como sociedade para entender o papel das famílias e de diversas formas.
O que eu penso sobre isso, Ricardo, é o seguinte: por que as pessoas se relacionam? Então, por exemplo, nesse Essa é uma boa pergunta, que você está fazendo, que, por exemplo, tem um que é o carrasco e um que é o legal, né? É o policial bom, o policial mau, né? Isso aí, cara, é uma o herói e o vilão, né? Isso é uma herança, é uma herança, assim, digamos, bem ruim do autoritarismo. Por quê? Exato. Antigamente, né, óbvio que eu não estou falando que antigamente era ruim ou bom, mas antigamente os papéis, como se disse, eram bem delimitados entre o pai e a mãe e tudo mais. E o que acontece? A mãe passava o dia inteiro com as crianças em casa e o pai trabalhava. Aí, o que acontece? A mãe ficava lá enlouquecida com 4 ou 5 filhos em casa, passando um dobrado, o pai chegava, botava aquela amarra e fazia tudo aquilo lá, certo? É uma herança que, assim, esse pai, ele tinha pouco tempo para passar com as crianças. Ele não tinha tempo de fazer que nem eu faço, por exemplo. Sentar e assistir um documentário sobre nutrição com as crianças. Sentar e assistir um documentário sobre sono com as crianças. Ou sentar e ler sobre isso para eles. Os pais de antigamente não tinham esse tempo. Meu pai não tinha esse tempo. Meu pai chegava em casa e ia dormir. Tava trabalhando 12 por 36, sem parar e dobrando. Como é que faz? Então, o que acontece? O recurso principal que eles tinham era o autoritarismo mesmo. E não porque eles desejavam coisa do tipo... Porque se vendeu a família Doriana, né? O comercial da margarina, qual que era o objetivo da vida? Era ter família. E você tinha uma família para quê? Ninguém se perguntava, mas todo mundo fazia. Então, o que acontecia? O único recurso que era o autoritarismo. Claro que nem todo mundo, é óbvio. Mas o que acontece? Hoje em dia, a gente ainda sofre dessa herança com a seguinte forma. As pessoas, às vezes, têm filhos e não estudam para isso. Não estou falando de ir para uma faculdade, saber como que é pai e mãe, não. Mas não se preparam para isso. Elas vivem o sonho de ter família, têm a família, e aí não fazem acordos. E aí a gente pode se perguntar, por que essas pessoas quiseram uma família? Por que elas casaram? Se essas pessoas se relacionam e elas são opostas em seus objetivos dentro da relação familiar e do seu seio ali familiar, por que elas se relacionam? A gente vê que tem, por exemplo, o cara pode casar para ser um chefe de família. Ainda tem esse sonho, né? De ser um chefe de família, o cara que trabalha e tudo mais. Beleza. Mas por que ele quer essa família? Será que ele vai ter disposição para ocupar um papel que não é de autoritarismo? Será que essa mãe também? Ou será que esses dois pais? Ou será que essas duas mães? Ou será que essa mãe solo, esse pai solo, tá a fim de ter essa família para construir um espaço, aí que é onde eu chego, para que uma criança floresça, para que exista um ser ali? Ou ele está brincando de casinha? Porque muitas pessoas que... Por favor, isso está acontecendo. Não é só um julgamento, mas tá acontecendo muita gente isso, tem filho. Aí eu vou entrar aqui, a gente está falando da internet, desculpem ser um pouco implicante, mas aí eu vou falar dos pais de internet, por exemplo. Sim. Que é aquela galera que, assim, o cara tem filho com a mulher, aí ele vai visitar a cada 15 dias, aí ele tira uma foto no Instagram, o paizão do ano, é o grande. Exatamente. E aí deixa lá para a mulher se virar sozinha, lascando lá, com um valor lá e o caramba todo. O que a gente pode pensar? Por que essas pessoas elas querem estar juntas? Porque as relações, óbvio, né, tem a questão da classe trabalhadora, nós temos a questão cultural, nós temos a questão operária e tudo mais, que a maioria de nós produz mão de obra. Não estou falando isso, né, por mal nem nada, mas no final das contas a gente vive para trabalhar, a maior parte de nós. Então a gente acaba tendo filho para quê? Se a gente não fizer essa reflexão, por que a gente vai desenvolver uma autoridade? Por que a gente vai se interessar em entender como é que ensina uma criança? Bom, se a criança só serve para brincar de casinha, entende? E tem muita gente que no final das contas... Estou ficando hoje no microfone, né? Não? Tem muita gente que no final das contas, quando tem os filhos, quando tem uma família, comprou o pacote, cara. Por que você se relaciona? Por que você teve filho? Cara, eu vou te falar uma verdade. Eu só descobri depois que eu tive filhos o porquê que eu queria tanto. Para ter filho, você se relacionou. Isso. Então vamos primeiro na relação. Bora. Por que você... Pessoalmente, eu vou te falar que eu não sabia. Mas hoje eu tenho um motivo de por que eu me relaciono. Porque, para mim, não existe evolução sem relação humana. Para mim, eu só atinjo o meu potencial. E eu particularmente gosto disso, tá, gente? Não é uma regra, não é uma visão de mundo que as pessoas devam seguir, mas eu tenho essa premissa de que eu só vou atingir o melhor que eu posso extrair da vida
se eu viver com alguém. Porque vivendo com alguém, eu consigo descobrir o que eu não sei sobre mim numa relação com a outra pessoa. Eu costumo brincar que assim, se você pôr um ser humano sem nenhum outro ser humano em nenhum lugar, dá para chamar ele de humano? Por favor, não é uma questão de só semântica, é uma questão de que o ser humano, ele só é o ser humano em coletividade, a gente é um ser social. Então, essa pergunta eu vou te responder da forma pessoal. Eu me relaciono porque eu não existo sem outra pessoa. Então, na minha vida, por exemplo, eu tenho a felicidade de ter encontrado a minha pessoa favorita no mundo. Eu me relaciono porque ela existe com ela e eu tenho essa felicidade. Eu tive filhos porque eu achei que a vida... quer dizer, né? Na hora eu tive, mas hoje eu acho que a minha vida não teria... A minha história, tá? Não teria sentido se eu não pudesse transmitir para outro ser a dádiva de existir. Então, quando eu olho para os meus filhos, eu penso assim, eu estou apenas transmitindo a vida para que ela continue e eu quero fazer isso de uma forma que possa produzir para a próxima geração uma vida mais legal e mais avançada, mais evoluída, mais interessante do que a que eu tive. É para evoluir, entende? E aí eu posso fazer uma analogia aí, uma análise em cima disso, que como a gente está se conhecendo hoje e nós não nos conhecemos tanto assim, você também entende ou percebe ou concebe a ideia de que tudo isso que você falou, de o porquê você encontrou a pessoa certa, entre milhares que estão por aí, né? Nesse mito, né? Aquele romance. Porque às vezes a gente pensa assim, tem tanta gente, por que aquela? Porque é aquela que desperta um determinado sentimento em mim. De querer aquela e não qualquer uma. E quando a gente tem filhos e gera uma vida, a gente também nutre alguma coisa por aquele ser que só quem tem aquele ser é que sabe. Exato. Não é? Porque eu sei. É incrível, né, cara? E vai lá para os netos também, viu? Quando você tiver, você vai ver. Vai com o mesmo sentimento. A diferença é que eles moram com a gente. Mas aí sou eu, tá? É a minha visão. Eu perguntei isso para você, mas é assim, isso para mim está no plano espiritual. Ah, legal, entendi. Porque nós temos o plano da consciência, da inteligência, né? Nós temos o plano da inteligência, o plano das emoções, o nosso afetivo, nós temos o plano das ações, né? Os nossos instintos. Mas, assim, acima disso tudo, né? Para mim, a única coisa que explica é o plano espiritual. Legal. Né? E aí não é entrar na questão de religião, é de espiritualidade mesmo. Né? Então, pelo menos em mim, eu vejo isso muito forte. Né? Eu vejo isso muito forte. Eu vejo também um norte na minha vida. Né? Me norteia muito. Certo. Né? Me traz os valores. É daí que você E aí a filosofia lá, né? Valores, virtudes e sabedoria, né? De Platão, de Sócrates, né? Valores, virtudes e sabedoria, né? Porque a inteligência, ela é lógica, você sabe disso. Ela é analítica. Sim. Puramente. É dados. É razão pura, exatamente. Né? Vou analisar aquilo ali, né? E tal. Sentimento, né? Sentimento é sentimento, né? É o calor que vem, é aquilo do gostar, né? Então até eu gosto muito dessa coisa, né? Pensa, sente e faz, né? Não inverte, senão dá bagunça, né? Mas o plano... Né? O plano espiritual é o plano da sabedoria, né? É o plano da conectividade, né? Para quem acredita, evidente, e a gente respeita todas as crenças, etc., ou não crenças, enfim, mas para quem acredita, né? Como eu acredito, é a conexão. Certo. Sem essa conexão, né? Aí é como você mesmo está falando, poxa, meus filhos dão sentido à minha vida, como os meus também, né? A minha esposa, a minha mulher, a mulher que hoje dão sentido à minha... Sim, né? Mas o grande propósito de vida mesmo é a nossa missão, né? Olha que legal, cara. É a nossa missão. Isso é muito legal. Porque é o que a gente diz, tudo que está fora da gente,
está fora do nosso controle. Então, eu corro um risco muito grande de colocar o meu propósito de vida nos meus filhos, no casamento, né? Naquela casa que eu tanto sonhei, no carro que eu quis comprar, no emprego que eu quis ter, na profissão. Aí todo mundo vira coadjuvante do seu protagonismo. Porque né? tudo isso eu posso perder. Né? Eu não tenho controle sobre isso. Né? Hoje eles estão aí, graças a Deus. Mas, e se amanhã não tiver? Aí cai naquela questão que a gente estava conversando antes de começar. Se a minha vida, né, perder o propósito, vai perder o sentido e eu vou correr um risco muito grande. Né? Agora, a partir do momento que o meu grande propósito de vida é a minha missão, aí isso está sob o meu controle. Legal. Porque eu posso me controlar se eu quiser. Né? Eu comigo eu posso fazer o que eu quiser. Você se motiva a isso, se organiza a isso e executa. E é a única certeza que eu tenho, né? É que eu vim comigo e vou embora comigo. Né? O que vem comigo e quem vem comigo durante a vida, nada é certo. Você só vai embora um pouquinho mais pesado do que quando chegou, né? Exatamente. Mas vai embora sozinho, né? Exatamente. Então, você entendeu? Quer dizer, foi muito legal essa discussão, porque a espiritualidade, ela parece que fecha o... né? Entendi. Isso no meu entendimento. Não, legal. Entendeu? Eu acho que isso é muito bacana, Como é que você vê essa questão da espiritualidade? Pessoal, eu vou te dizer assim, vou te responder isso só da única forma que eu consigo, pessoalmente. Pessoalmente, eu não tenho nenhuma espiritualidade. Ou religiosidade, nem espiritualidade, nem religiosidade. Por que você acha Porque, isso? pessoalmente, eu não percebo a vida como possivelmente metafísica. Eu percebo ela pessoalmente. Aliás, se você não se importar, eu vou te fazer um pequeno background. Máximo 30 segundos. Eu já fui mormon, nasci católico, né? Batizado católico, já fui mormon, já fiz desenvolvimento mediúnico na Umbanda, já estudei espiritismo, já pratiquei xamanismo por alguns anos, tomei ayahuasca por mais de 5 anos, já toquei, cantei em rituais de ayahuasca, já fui em uma par de igreja, que mais? Já passei um tempo estudando num templo Hare Krishna, que foi a minha favorita até agora, minha filosofia religiosa favorita até agora foi o Vaishnavismo, que é a religião que o pessoal conhece como Hare Krishna. Então, isso tudo não é uma busca espiritual? Então, é uma busca espiritual, mas ela culminou, aí você pode pensar que isso é espiritualidade, que eu vou te contar, mas eu te garanto que não é. Isso culminou com a minha percepção de que a vida ela é incrível por existir. Eu não consigo, para mim, eu nunca consegui ter fé, cara. No sentido de fé mesmo, tá? Nunca fez sentido para mim nenhuma religião. Eu consegui ter lindas experiências tomando ayahuasca. Eu consegui aprender muitas coisas lindas com as religiões, com a espiritualidade também. Com a ideia de espiritualidade que eu trago nesse exemplo é que existe uma percepção sobre o mundo e sobre as várias possibilidades de desdobramento que a vida pode ter, metafísicas e tudo mais, então, e também como filosóficas. Então, na minha busca pessoal por uma espiritualidade, por uma forma de enxergar, de ter fé, eu nunca tive fé de verdade em algo que não fosse o meu próprio esforço. Eu nunca consegui desenvolver isso. E não é porque eu acho que seja ruim. Não é isso não, cara. Eu tenho um puta carinho. Aliás, se alguém me perguntar em qual Deus eu aposto todas as minhas fichas que Krishna é Deus. Mas eu não acredito nele. Não acredito, eu não rezo, eu não oro, os meus filhos são criados de forma completamente secular, né? Então, você acredita que existe um Deus ou não? Não, eu aposto que se eles existirem, se algum deles existirem, eu aposto que Krishna é o que está mais legal para mim. Aí você fala, esse aqui eu acho que é o mais legal. Tomara que ele exista, mas não acredito que exista, não tenho uma religião, uma fé nele.
Os meus filhos são criados de forma secular também, mas eles são livres para experienciar qualquer tipo de religiosidade ou espiritualidade, embora eles não o façam. E alguma coisa, ou tudo que você viveu, que você falou que você passou por várias experiências religiosas, né? O que você acha que te levou a não acreditar? Cara, o que me levou a não acreditar é porque eu não encontrei. Não é porque eu não acreditei naquilo, é porque aquilo que eu fui lá e vi, eu consegui... Sinto muito, tá, gente? Eu vou ser o chato da rodada. Mas eu consegui explicar... consegui explicar de forma racional. Sou eu que estou te botando. Imagina. Eu consegui explicar... Coitado. No final das contas, nenhuma das experiências que eu tive... E eu posso te dizer, cara, eu tive experiências assim que, esteticamente falando, sensorialmente falando, né? Muito, muito, muito incríveis, assim. Eu não trato com desdém nenhuma parte da minha busca espiritual. Mas nada me fez sentido de verdade, apesar do desejo pela própria evolução por si, de como ser humano, entende? Entendo. O que mais me fez ver a vida como sagrada foi entender que ela acaba. Todas as vezes em que eu busquei uma espiritualidade, a sacralidade da existência se perpetuava a partir da ideia de que haveria um pós, de que haveria um pós-vida como ainda uma continuidade, e por isso haveria espiritualidade e tudo mais. Na minha percepção pessoal, a única coisa que me fez realmente enxergar a vida como sagrada, e eu vou usar uma aspa só para não colocar na seara religiosa ou espiritual, o que me ajudou a entender o potencial máximo da vida, o que me ajudou a brilhar os meus olhos de verdade pela vida, foi aceitar que ela vai acabar um dia. Mas não aceitar que ela vai acabar no sentido de, tipo, vai acabar e depois vai ter alguma coisa. Ou vai acabar e eu vou ser contabilizado. Ou vai acabar e eu vou colher algo. Ou vai acabar e eu não colherei algo. Não, foi de que ela acaba. E todos os dias, para mim, você pode entender isso como espiritual. Aliás, eu já falei isso para vários amigos e eles falaram, isso é muito religioso. Inclusive, num cartel, se alguém assistir do cartel lá, já me falaram que eu sou religioso. E isso é um pensamento religioso segundo o pensamento freudiano, tá? É isso que eu vou te dizer. Para mim, o que faz a vida ser incrível é que todo dia ela tá acabando. Então, cada dia, quando eu vejo que mais um pelo branco nasceu na minha barba, meu filho, eu olho pro meu filho e falo, eita, como é que você ficou um pouquinho maior hoje? E eu olho e falo que tá acabando, aquilo faz a vida ser tão incrível para mim que isso chega... Assim, vou falar, tá? Os meus filhos, eles dizem que eu choro do nada, né? Eles falam, o pai chora. Mas é porque às vezes eu olho os meus filhos e aquilo é tão incrível que me emociona muito. Então isso para mim é o grande barato. Não que eu não acredite, só não queira acreditar, não é. É porque nenhuma coisa me fez ver beleza na vida, não te convenceu, como, né? O final dela, entende? Entendi. Como enxergar ela como material, como pensar assim. Por que para enxergar a vida... Esse é um pensamento meu, tá, gente? Por que para ver a vida como uma coisa incrível, eu preciso pensar que ela não acaba? E aí a minha aposta é que todas as vezes em que a gente criou um pensamento de que existe... É meu pensamento, tá, gente? Não, por favor, não tenho a intenção de ofender ninguém. Todas as vezes em que a gente criou um segundo capítulo para a vida, é porque a gente não quis aceitar que ela é finita. E por que a gente não quis aceitar que ela é finita? Porque a gente se arrepende, se culpa, se maltrata. Então eu passo a ter a materialidade da vida, o pragmatismo dela, como a maior sacralidade que existe, entende? Entendo. Todos os dias como amanhã eu vou ter um dia menos de vida. Então amanhã eu espero conseguir ter um dia mais legal do que eu tive hoje, porque assim eu evoluo. Então quando eu olho para os meus filhos e falo, pô, eu vou fazer essa galera crescer e eu quero ver eles se desenvolvendo e tudo mais, é isso que me faz, sabe? Você pessoalmente, sabe que, né? mas é legal também isso aí, olha, tudo que você está falando, por favor, entende? Você, graças a Deus a gente vive num tempo que as opiniões são, né? E tudo muito respeitável, é claro, sem problema nenhum. Você contou um pouco da sua experiência, eu achei interessante também comentar um pouco da minha. Por favor, vou gostar de saber. Também fui criado numa família católica, mas assim, muito pouco praticante. Tá. Sabe? Era aquele arrozinho com feijão básico, né, e tal, e nada assim muito, né, empenhado, envolvido. Quando eu me casei, eu hoje estou num segundo
relacionamento, tá? Eu me separei depois de mais de 27 anos de casado, né? E com a minha ex-esposa, ela tinha uma prática mais envolvida. Então, acabei também sendo convencido por ela e tal, gostava, inclusive, a gente curtia muito, né? Casou a coisa. A igreja católica. Assim, nós criamos nossos filhos também, na mesma doutrina e tudo mais, mas dizer para você, eu entendo o que você está falando, porque também, assim, eu praticava aquela doutrina, né? Praticava a rotina de ir à missa, etc., os rituais, né? Etc., liturgia, tal, encontros de casal, né? PPP, os filhos, né? Catequese, né? Batismo, enfim. Ok. Mas, assim, dizer que, né, eu sentia uma coisa assim muito forte, aquela coisa, sempre acreditei. Não sei te explicar exatamente o porquê do acreditar, mas no meu entendimento, né, eu principalmente coisas que eu estudei que não tem nada a ver com religiosidade nem com espiritualidade, sempre me levaram, né, a raciocinar assim: não é possível que isto aqui ninguém criou. Surgiu do nada. Não é possível. Olha, quando eu estudei fisiologia humana na faculdade de educação física, e você vê a perfeição do corpo, as coisas que incrível, a gente... cara. Os sistemas... Fala, não, ele tem que ter um arquiteto. Não, se tivesse só um pouquinho menos de distância entre a gente e o Sol, não tinha vida. Não, você entendeu? Então eu falo assim, não, a perfeição é tão grande, você pega um sistema do corpo humano, o sistema cardiovascular, como é que ele funciona, né? É uma coisa assim, não é possível que não tenha um criador. Então, muitas coisas assim me levavam, né? Esse é um dos exemplos. A perfeição de tudo, né? Mas aquela coisa mesmo, assim, de falar, não, aconteceu até quando aconteceu. Legal. E a gente chama isso muito do despertar. Tá. Né? É o despertar, coisa, tem tudo isso daí. E foi uma coisa que eu gosto de contar. Eu tinha uma ligação muito forte com o meu avô paterno. E ele era italiano mesmo. Ele que foi o imigrante que veio da Itália, tal. Bom, a gente tinha aquela coisa que é isso que a gente fala, que só a espiritualidade para explicar. Por que o santo bate aqui e não bate ali, né? Por que eu vou com a cara daquele? Né? Não tem aquela história daquele garoto que lembrava de uma vida passada, que ele foi um piloto, tem a menina que viu Jesus, tem um monte de coisa assim. Muito bem. Aí eu, infelizmente, o meu avô era bem mais velho, porque ele já casou velho, sabe? Tal. Quando ele morreu, eu tinha só 13 anos, mas nesse pouco tempo que eu vivi com ele, nós criamos a gente se gostava muito e a gente se dava muito bem, né? Ele era muito querido e tal. Bacana. Bom, morreu, ok, eu tinha 13 anos e tal, ficou aquela coisa. E eu depois de adulto, eu sempre pensava, se um dia eu tiver a oportunidade de ir para a Itália, eu quero conhecer a cidade do meu avô. Olha só. E tive essa oportunidade. Que legal. Né? Tive essa oportunidade. E falei, bom, então vou lá, pus no roteiro, né? Vamos passar lá em Belluno, né? Era a cidade dele lá, e fomos. E aí a cidade é uma cidade muito bonita, fica próxima aos Alpes, lá nas Dolomitas e tal, e aquela coisa europeia, né? Tudo muito bonitinho, não sei o quê. E um dos passeios que tem lá é justamente passear nas montanhas. Caramba, porque legal. As vistas são lindas e tal. Era uma época que não estava nevando nem nada, então assim, vamos lá. Então, paradisíaco mesmo. Vamos passear lá, vamos ver, né? Bacana. E aí passei, isso aqui. Quando eu estava voltando, aquelas estradinhas em montanha assim, e num determinado ponto,
uma vista linda, sabe? Uma paisagem assim, mais coisa de cinema mesmo. Eu falei para minha ex-esposa na época, vamos tirar uma foto, né? Tá muito bonito aqui, vamos tirar umas fotos e tal. Quando eu desci do carro e fui ali tirar foto e tal, aí eu tive essa experiência. Eu juro para você, ele só faltou falar comigo. Que legal, cara. Eu senti a presença, eu senti o cheiro dele. Olha. Ele cheirava madeira, porque ele era marceneiro. Eu senti o cheiro do cedro. Que legal. Que ele mexia cara. muito com cedro. Aquilo me derrubou. A minha mulher, na época, ela falou assim, o que aconteceu? O que você tem? Eu comecei a chorar. Eu fiquei abalado. E eu falei para ela assim, o meu avô está aqui. Olha só. O meu avô está aqui. Olha só. E você ir mais assim, aí passou e tal, eu fiquei com aquela, né? Que é isso que você fala do pós. Tá. Porque eu também tinha uma certa, será que tem? Será que não tem? Será que vai mesmo para outra vez? Eu gostaria que tivesse, tá? Então, se tiver, vai ser bônus. Aquilo para mim foi a prova, foi uma prova daquilo. E a coisa foi mais longe. Quando eu cheguei na cidade, que até então eu não tinha passeado pela cidade, Ivan, eu andava pelas ruazinhas da cidade e eu falava para ela assim, eu já passei aqui. Olha que legal, cara. Eu já estive aqui. Eu estou lembrando daquela casa, eu estou lembrando daquela fonte. Que da hora. Não é possível uma coisa dessa. Olha só. A partir dali, a minha visão sobre essas coisas Sim. mudou bastante. E depois, graças a Deus, eu tive outras experiências, Sim. até mais fortes do que essa, e que hoje, assim, eu vivo, comento muito isso com eles aqui, Que da hora. né? Eu falo, olha, essa foi a minha experiência, né? essa é a minha vida, foi assim que eu entendi, né? E que hoje, essa consciência toda que a gente busca é a consciência de Deus que está na gente. Cara, legal. Eu Então, gosto muito dessas experiências, Hoje eu cara. sinto a presença de Deus muito forte em mim. Isso é ótimo. Entendeu? Eu gosto muito dessas experiências. Você sabe que, eu vou te contar uma coisa. Várias, na verdade, se você não se incomodar. A primeira, dia... Eu não sei como é que está aqui a... Vou te contar uma experiência legal, você vai gostar. Estamos quase no final. Com um avô, né? Uma vez eu estava num trabalho de ayahuasca, cara. Eu sei que eu estava no trabalho de ayahuasca e... Por algum motivo, meu avô era muito legal. Aliás, um dos motivos de porque eu sou tão corintiano é por causa do meu avô. Então, pai da minha mãe. Meu avô Messias, cara, mó gente boa. Ele dormia com cigarro assim, ó. O cigarro queimava ele. Ele dormia assistindo o jogo. O cara era... Cara, ele foi proibido de assistir o jogo do Corinthians pelo médico porque ele ia ter um infarto. Ele ficava roxo de verdade. Aí, saca só. Eu fui fazer um trabalho de ayahuasca uma vez e eu comecei a ouvir a voz dele. Aí ele estava tentando falar comigo e eu não conseguia ouvir. Eu pedi um papel, eu falo mediunidade, né? Eu pedi um papel pro padrinho lá e tal, aí comecei a escrever um negócio e não escrevia. Meu avô era analfabeto, não sabia escrever. E aí, depois de tempo escrevendo, ele deu um berro no meu ouvido e falou, para de tentar escrever, alguma coisa assim. E aí eu lembro dele falar assim, ó, dê um abraço na sua mãe e diga pra ela que eu não estou, que eu não culpo ela, alguma coisa assim. Eu sei que foi assim, eu cheguei na casa da minha mãe, nessa época, eu falei assim, ô mãe, posso dar um abraço? Ela falou, pode. Na hora que eu dei um abraço pra ela, começou a chorar, cara. Eu falei assim, ó, ele falou pra você não se culpar, ele não ficou chateado nem nada. E ela chorou um monte, ela falou, eu nunca falei sobre isso com ninguém. Eu falei, beleza, legal. Essa foi uma das experiências que eu supostamente tive de espiritualidade. E a outra, bicho, foi o seguinte, quando minha esposa estava grávida do Miguelzinho, eu gostava muito da temática do São Miguel. Aliás, eu cresci vendo Rambo, essas coisas, então anjo que mata ou que tem espada é o meu anjo legal. Eu gosto de anjo assim, né? O anjo que... tal, espada. E aí, bicho, o São Miguel. Até hoje eu acho legal, né? E tinha um hino lá de um sujeito lá que eu amava. Aliás, ainda gosto muito da sonoridade e até mesmo da beleza da espiritualidade daquele hino de ayahuasca. E eu tava lá no trabalho de ayahuasca. Daqui a pouco eu tive uma visão. Vou chamar de visão e miração, porque é assim que se chama na forma de pensamento da ayahuasca.
se você me perguntar como eu enxergo hoje, eu penso que é uma alucinação. Mas nem por isso eu estou chamando de alucinação para diminuir ou para invalidar a espiritualidade ou sacralidade do rito xamânico ali na questão. E aí, cara, eu vi uma criança pulando pra caramba na minha frente, e pulava. Eu falei, e aí? O que você está fazendo aqui, garoto? Quem é você? Ele falou assim, eu sou o Miguel, seu filho. Eu falei, e o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu só vim te ver. Aí eu falei, tá bom. E sumiu. Aí, você já era pai? Não. Não. Minha esposa estava grávida, a gente não sabia o que era a criança. Entendi. E ela estava num outro lugar, ela tinha ido tomar ayahuasca também. Eu fui lá e cheguei para ela e falei, minha vida, acorda aí. O que foi? Eu falei, ó, é Miguel e é um menino. Ela falou, quê? Eu falei, a criança que está esperando dessa vez é um menino e chama Miguel. Como é que você sabe? Eu falei, ele acabou de me contar. Tá bom. Aí fomos fazer a ultrassom, chegou lá na ultrassom, eu acertei as 2 crianças. Os meus 2 filhos, eu cheguei na ultrassom e falei, eu sei o que é. A Mônica, eu falei, ó, é uma menina, o nome é Mônica. Aí falou, vamos ver, né? Hamburguinho, é menina. Aí... Hamburguinho. Eu cheguei lá no médico e falei, olha, é um menino e chama Miguel. Aí foi, como é que você sabe? Eu falei, porque ele me contou. Aí fez a ultrassom, era um moleque. Miguel, o nome do meu filho. Você pode pensar assim, tá, cara, mas essas experiências, por você não acreditar em nada, essas experiências, que valor elas têm? Eu posso te dizer que elas têm valores incríveis, que eu posso explicar de forma científica e racional, mas que eu não faço. Eu prefiro olhar para elas como tesouros que eu tirei da minha busca, mas que elas servem para tornar a minha vida singular, subjetiva, bonita e do meu jeito. Então, essas experiências, elas são riquíssimas, cara. Elas são incríveis. Então. No meu caso, elas não me levam para a perspectiva que eu digo assim, elas me provam. Aí eu pessoalmente, eu falo assim, não acredito, sou um cara cético e tudo mais, mas eu acho bonito, cara. Eu continuo achando bonito. Por exemplo, a sua espiritualidade, o seu relato. Eu até agradeço por você compartilhar comigo, porque é muito legal. Esse, dentre as experiências que eu tive, foi muito forte, foi muito bonito, até pelo meu avô e tal. Mas nem foi o mais forte deles. Entendeu? Aí, ó, que legal. Mas é aquilo, né? Hoje, é o que eu falo para você, e respeitando perfeitamente toda a sua, né? A gente que... eu passei por isso e outras pessoas como eu passaram também por situações semelhantes, é a mesma coisa. Olha, eu estou aqui. Deus, no caso. Sim. Né? Eu estou aqui quando você quiser. Então, pois é. Né? Então, o meu caso foi assim. Né? E é muito legal como às vezes a gente não... mas cara, ele está ali. É muito lindo como a vida pode ter significados diferentes e pode ser tão importante para as pessoas, como eu imagino que a vida seja importante para você. Claro. E a gente possa ter significações distintas, mas dar a ela o devido valor de forma muito semelhante, sabe? Sim. Eu já até postei a moça perguntou para mim por que eu decidi ser psicanalista. Eu falei, foi a única coisa que eu achei que eu fiz bem na vida. Brincadeira. Mas assim, eu falei, por que eu continuo sendo psicanalista? Porque até agora foi uma das coisas que eu achei de mais legal para fazer na vida, porque eu vejo a vida acontecendo, sabe, cara? Você deve ter essa experiência. Com certeza. No seu trabalho você também deve olhar as coisas incríveis que acontecem quando a gente ajuda alguém a se conhecer, né? Autoconhecimento, tá não é incrível quando a gente vê uma pessoa que não consegue se controlar? Não, e para mim, de novo, a satisfação que eu tenho, aqui o Bruno está aqui e sabe disso, outro dia nós falamos disso, né? Também é espiritual. Não estou aqui por outra razão. Legal, cara. Entendeu? Porque, assim, eu já conquistei muita coisa. Eu sou muito grato a Deus. Já está tranquilo, né? Por tudo que é... Não, tranquilo, sim, a gente não está. Entendeu? Ainda vou ter que trabalhar muito, né? Mas, digamos assim, certas etapas, né? Por exemplo, criar os filhos, né? Etc, sabe? Então, eu já conquistei pelo menos aquilo que eu entendo, né? Que é o fundamental, o básico da minha vida, eu conquistei, né? E sou muito grato a Deus por isso, né? Legal. E a semente que a gente está plantando aqui é tentar retribuir um pouco disso, né? Então, é um trabalho. Sim, existe remuneração, inclusive, etc., né? Ou valorização financeira, tal. Tem,
né? Mas não é a razão principal, né? E é como o teu trabalho. Cara, o teu trabalho, você ganha para cara. isso, mas a sua realização de ver uma pessoa colher frutos, melhorar e evoluir, não é o valor do atendimento, da consulta que isso não É a tem. satisfação de ser humano, cara. Exatamente. Eu tenho um privilégio porque o meu trabalho me dá a oportunidade de ser humano de um jeito que eu nem achei que eu podia ser, sabe? É isso mesmo. Então, às vezes, a gente consegue escutar e ajudar as pessoas a se ajudar e tudo mais. Evoluir, exato. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. Eu tenho o privilégio de todo dia me emocionar demais com o meu trabalho. Eu não choro nas minhas sessões nem nada. Quando eu tô atendendo alguém, né? Eu falo que não foi eu que paguei para chorar, né? Deixa a pessoa que pagou ela que chore. Eu choro outra hora. Mas é muito frequente, depois que eu termino um dia de atendimento, eu sentar e ficar meditando enquanto foi legal viver aquele dia de experiências, de ouvir histórias, de ver a vida acontecendo. É isso mesmo. Aquilo dá um sentido do caramba pra gente, né? É isso. Ivan, quero te agradecer. Cara, eu que tá? agradeço. Mais uma vez, foi muito legal, né? É sempre muito bom. Legal. Isso aqui também é muito crescimento, né? É uma troca de conhecimento. Eu espero que quem esteja assistindo, quem assistiu, tenha gostado. Eu também. Né? Tá Desculpem bom? a tagarelice aí, caso tenha havido, tá? E obrigado, gente. Eu que agradeço, Ricardo. Foi um prazer te conhecer. Obrigado, viu? Valeu. Muita satisfação. Obrigado por dividir comigo a sua experiência, por me dar a oportunidade de falar e sobre mim, né? Sobre o meu trabalho. Eu temo que tenha falado muito pouco sobre o trabalho em si, mas de pelo menos poder divulgar um pouquinho de quem eu sou, de mostrar para as pessoas e tudo mais. E passa aqui para o pessoal onde é que eles te acham. Ivan Martins, psicanalista no Instagram, e é isso. Se procurar lá Ivan Martins, psicanalista, vai achar minha página e, por favor, vai ser um prazer escutar quem quer que enxergue em mim a possibilidade de uma escuta. É isso. Valeu. Obrigado. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por esse encontro. Espero que vocês tenham gostado. Em breve teremos outros. Um abraço, muito obrigado. Uma boa noite a todos.